Os irmãos, amém. Quero já agradecer a Deus mais uma vez, que é um privilégio, sempre falo lá na igreja que é um privilégio muito grande poder servi-lo dentro daquilo que ele nos chamou, né? Eu me sinto muito privilegiado todas as vezes que eu vou pregar, porque outrora nós não tínhamos essa condição e o Senhor faz assim com a vida do homem, né? Conforme Ele quer. E por isso é motivo de muita alegria nós estarmos servindo a Deus dentro daquilo que Ele nos chamou. Quero também agradecer ao pastor Isaías, também sua esposa, a pastora Alessandra, por esse convite, nossa irmã pastora Rosa também, muito tempo que a gente não se vê, né? Eu sou também cria da consagração, né? Do culto de libertação que tinha há muito tempo aqui, não vou falar o tempo para não entregar a minha idade, né? O pessoal fala que eu não pareço ter a idade que eu tenho, então não vou me entregar agora, né? Não vou deixar tudo a perder agora, tá bom? Mas que Deus possa abençoar a todos os irmãos também que estão aniversariando, que Deus possa fortalecer a vida de vocês, amém? Você pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia. Quem quer ouvir a palavra de Deus, diga amém. Glória a Deus. Irmão, fique tranquilo, eu não sou pregador de mandar você pegar na mão de ninguém, tá bom? Mandar você olhar para ninguém, eu não tenho tempo para isso. Eu venho pregar a palavra de Deus e tenho muita coisa para falar, se Deus assim permitir, tá bom? Nós não vamos pedir para você pegar na mão de ninguém. Peço a você que fique atento no que o Senhor vai falar através da palavra de Deus, tá bom? Para que o Senhor assim possa operar em você e em mim também, tá bom? Em nome de Jesus. Pegue sua Bíblia, por gentileza, e abra comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, foi o tema que nos passaram. Está ali em nome de Jesus, é um tema bem doutrinário, né? A carta aos Romanos é uma carta, na minha opinião, de todas elas, é a que contém mais doutrinas cristãs. E quando a gente fala de Romanos, principalmente também nesse capítulo 12, que vai falar de 4 temas, né? O capítulo 12 fala de 4 temas. Ele começa a dizer sobre o serviço e como ele deve ser feito, santo. Vai também falar como a gente tem que se comportar entre os irmãos, vai falar como a gente tem que também se deixar usar através dos dons de Deus, e vai falar também como a gente tem que se comportar com aqueles que não são irmãos. Então, o capítulo 12 é um capítulo super doutrinário para nós, mas, pergunto de novo, quem quer ouvir a palavra, diga amém. Amém. Vamos falar somente da palavra de Deus, tá bom? Vamos lá, eu quero só ler só o versículo 1 e o versículo 2, que aqui termina esse tema de serviço, que Paulo orienta aos irmãos que estão na cidade de Roma, tá bom? Dos romanos, aliás, tá bom? Vamos lá, versículo 1 vai dizer assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja. Se assente glorificando ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós, como falamos no início, Paulo escreve aos Romanos, ainda na cidade de Corinto, na casa de um homem chamado Gaio. Ele escreve essa carta para antecipar a sua ida aos irmãos já convertidos nesta cidade. E Paulo, quando escreve esta carta, ele tinha por objetivo firmar os irmãos nas doutrinas cristãs, e ele, assim que chegasse, iria renovar essas palavras para que os irmãos pudessem se firmar naquilo que era a verdade, naquilo que era a verdade contida na palavra de Deus. Então, quando você lê Romanos, você não vai ver Paulo aliviar ninguém. Você não vai ver Paulo passar a mão na cabeça de ninguém. Paulo vai falar porque ele tem a intenção de que os irmãos se firmem nas verdades do Evangelho, porque ele tem a convicção de que a verdade do Evangelho, ela também nos protege, ela nos faz crescer, nos faz amadurecer.
E ele, quando ele começa a escrever aos Romanos, ele tem essa intenção de que os irmãos se firmem. Você vai ver no capítulo 1 umas palavras muito duras a respeito, principalmente do convívio da sociedade, né? Que ele ali vai repreender a partir do versículo 11, ele vai começar a repreender esse negócio que nós estamos vendo por aí, né? De homem com homem, mulher com mulher, e Paulo vai repreender muito forte isso, e vai chamar a atenção dos irmãos para que eles possam viver justamente dentro desta verdade. Paulo vai condenar, dizer que eles não conheceram a Deus, mas desprezaram conhecer a Deus. E alguém pergunta, como eles conheceram? Nunca se converteram. E Paulo vai falar, não, por aquilo que Deus fez, eles já podem entender que Deus é soberano. Então eles desprezam Deus e passam a viver a sua vida. E Paulo fala que Deus os entregou para poder viver a vida que eles querem, para que neles mesmo se cumpra a mortandade do vosso corpo. Então, quando a gente vai começar a ver o livro de Romanos, a gente vai ver que Paulo ele vai orientar muito bem os irmãos de Roma, na cidade dos romanos, e verdadeiramente a Bíblia vai nos mostrar que Paulo teve essa intenção para que os irmãos tivessem verdadeiramente um coração firmado no Senhor. Quando ele começa no capítulo 12, ele vai começar a dizer a respeito de um serviço santo. Serviço o quê, irmãos? Santo. Ele vai pedir, rogo-vos, irmãos, ele vai falar, pela compaixão de Deus, em algumas traduções, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo usa uma palavra aqui, eu quero correr aqui, que eu quero entrar naquilo que o Senhor falou conosco. Paulo falou uma palavra aqui para os irmãos lembrarem justamente como se fazia o sacrifício, né? O sacrifício, alguém precisava morrer e ser queimado inteiramente por causa do pecado de alguém. Mas Paulo entendia também que esse sacrifício aqui, ele precisava ser de forma consciente, né? Embora Jesus já tivera morrido, e Paulo deixa isso bem claro, que o maior sacrifício é o sacrifício de Cristo, mas Paulo pega agora esta palavra do sacrifício e ele introduz aqui no capítulo 12 para que os irmãos possam entender que esse sacrifício aqui agora é um serviço. E Paulo vai dizer que nós temos que oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, não somente vivo, mas santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Quando ele fala isso, ele está tentando trazer à memória dos irmãos que servir a Deus com santidade tem que ser com consciência, tem que ser com a mente aberta, tem que ser com a mente fixa naquilo que precisa verdadeiramente ser e acontecer. O serviço a Deus não pode ser um serviço de forma nenhuma, de qualquer maneira. Haja vista, a Bíblia vai dizer no livro de Eclesiastes que aquele que faz a obra de Deus relaxadamente, a Bíblia vai chamar isso de maldito, aleluia. E quando a gente vai falar sobre o serviço a Deus, o serviço santo a Deus, é justamente o que Paulo está tentando implantar aqui no coração dos irmãos, para que os irmãos possam verdadeiramente aprender e entender como se serve a Deus. Servir a Deus não é servir da forma que a gente quer, servir a Deus não é fazer da forma que a gente quer, servir a Deus precisamos aprender primeiro como servir, e de maneira tal que nós precisamos servir. Servir a Deus de forma da nossa própria consciência é uma coisa, mas servir a Deus aprendendo como servir já é uma outra coisa. É por isso que Deus, ele prepara pessoas para que essas pessoas possam ensinar outras pessoas como servir a Deus. É por isso que às vezes alguém pega no nosso pé, né? Quando a gente era mais novo, pegava no nosso pé, não é assim que se faz. Tem que vir por esse caminho, é dessa forma. Tu vai cantar, tem que jejuar, tem que orar. Tu vai pregar, tem que se santificar, tu vai reger, tem que orar, pede a Deus direção, tem que fazer um propósito, sobe o monte para quem gosta, vai buscar ao Senhor. Então tudo isso a gente aprendeu ao longo do tempo, para nós sabermos que servir a Deus e trabalhar para Deus precisa ter uma vida também consagrada. A consagração não pode sair do nosso coração, a santificação não pode ser esquecida, a santificação precisa fazer parte da nossa vida. E Paulo, ele implanta isso aqui no coração dos irmãos, dizendo, olha, o serviço tem que ser santo, tem que se santificar, não pode deixar de se santificar, até porque Hebreus vai dizer que nós verdadeiramente temos que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém... Então a santificação precisa fazer parte da vida do cristão. O versículo 12 ele vai dizer justamente a respeito de nossa consciência, do nosso entendimento, daquilo que nós verdadeiramente já entendemos a respeito do Evangelho. E isso que já entendemos a respeito do Evangelho precisa fazer a diferença em nós. É bem verdade que entre nós existem pessoas que já entenderam mais, tem gente que já entenderam menos e tem pessoas que já entenderam mais ou menos, mas tudo que você já entendeu tem que
que servir para uma transformação dentro do seu coração. Então, quando a gente olha a palavra aqui, eu quero já entrar no que Deus falou ao nosso coração, já esses dias. Nós estávamos em consagração, orando a Deus, e isso a gente não pode perder, por mais que a gente saiba como fazer, por mais que a gente já conhece, a gente não pode deixar de nos consagrar a Deus sempre, porque Deus, ele requer isso de cada um de nós. E quando nós estávamos orando ao Senhor, o Senhor falou ao nosso coração esta palavra para que trouxamos hoje, nesta noite, ao nosso coração. Eu vou só pregar a Bíblia aqui, irmão, fique tranquilo. Eu vou falar de palavra de Deus, eu sei que palavra de Deus não mata ninguém, palavra de Deus nos fortalece, nos edifica, ela nos encoraja, e eu vou falar de Bíblia aqui para o nosso coração nesta noite. O Espírito colocou essa palavra em nosso coração, que para nós verdadeiramente termos uma mudança de entendimento, que é o tema que nos deram no versículo 2, nós precisamos aprender que esse entendimento é tipo uma mudança de visão, ou seja, é uma metanoia, precisa se mudar o entendimento. Só que nós às vezes oramos ao Senhor e falamos assim: Senhor, muda-me, Deus. Como tem aqui no muda-me, Senhor. Só que a palavra de Deus, ela vai ser implantada no nosso coração, como tem sido há muito tempo, e nós precisamos dar ouvidos à palavra do Todo-Poderoso. E existem 3 passos para que tenhamos uma vida mudada, um pensamento mudado e um sentimento mudado. E esses 3 passos é importantíssimo para que a gente possa verdadeiramente estar em comunhão com o Todo-Poderoso. E o primeiro passo é não esquecer do valor da palavra de Deus. Quando nós esquecemos do valor da palavra de Deus, corremos um grande risco de estarmos cantando, de estarmos pregando, mas estarmos desviados na presença de Deus. A palavra de Deus é essencial para a vida cristã. É ela que começa a boa obra na vida daquele que crê. Quando nós entramos na igreja, quando nós entrávamos na igreja e não éramos crentes, ouvimos a palavra, o Espírito falou ao nosso coração, e aquela palavra nos trouxe a certeza de que Deus podia fazer alguma coisa. É por isso que Paulo vai dizer no livro de Romanos, ainda no capítulo 10, no versículo 17, que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela implanta fé dentro de nós. Para nós que ouvimos a palavra do Senhor, ela implanta a fé dentro de nós, e a partir desse momento nós passamos então a viver sobre aquilo que Deus falou conosco, que é algo muito especial. Quando nós estamos sentados e a palavra entra no nosso coração, nós temos a certeza, e essa certeza, irmão, não vem de maturidade cristã, não vem de tempo de igreja, ela vem da palavra de Deus. Quando ela entra no nosso coração, nós saímos daqui mais do que vencedores, com uma certeza que ninguém pode tirar do nosso coração. É o poder que tem a palavra de Deus. Mas Jesus falou uma palavra linda, e nós precisamos guardar isso para que tenhamos esse desenvolvimento na presença do Senhor. A primeira coisa, irmãos, é quando o evangelho é pregado para nós, essa palavra entra dentro do nosso coração e ela começa a gerar a fé. Aí vem a decisão que nós tomamos, guardar ou não guardar. Jesus disse que aquele que me ama guardará a minha palavra, e eu, Pai, viremos a ele e faremos nele morada. Então Jesus falou assim: olha, eu não quero que vocês demonstrem que me ama cantando, eu não quero que vocês demonstrem que me ama fazendo o que fizer, mas quem guarda a minha palavra é aquele que me ama. A palavra de Deus foi feita para ser guardada, para ser vitamente praticada por aqueles que amam ao Senhor. E quando nós temos essa certeza, irmão, de que a palavra de Deus, ela está no nosso coração, nós precisamos então começar a entender para praticar esta palavra. Você pode dar glória a Deus? Então, quando nós compreendemos isso aqui, é importante nós aqui começarmos a assimilar a importância que a palavra de Deus tem na vida do homem. É ela que vai fazer você entender quem é Deus. É ela que vai fazer você compreender como Deus trabalha. É ela que vai mostrar para você qual é o caráter de Deus. E uma vez nós abandonamos a palavra, nós deixamos de conhecer verdadeiramente quem é Deus. É importante nós, irmãos, estarmos atentos àquilo que o Senhor verdadeiramente deseja
realizar ao nosso coração através da palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra do Senhor, ela vai nos fortalecer, vai nos dar condições de suportar algumas coisas. O que vai fazer você suportar as adversidades não é monte. O que vai fazer você suportar as adversidades não é você cantar muito. O que vai fazer você suportar as adversidades não é você pregar muito. Jesus falou sobre isso no capítulo 7 do livro de Mateus. Ele vai dizer que quando todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, eu considero como um homem prudente, que fez a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correu os rios e bateram as ondas contra essa casa. Mas essa casa não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. A diferença de alguém estar de pé não é porque alguém é mais forte do que o outro. É quem ouve e pratica a palavra de Deus. O segredo do evangelho, primeiro, começa de você aprender, eu aprender a botar em prática esta palavra que o Senhor nos ensinou. Por isso Tiago vai dizer no capítulo 1, versículo 22, não sejam somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Esse é o segredo para nós nos mantermos de pé. Esse é o segredo para começar uma metanoia dentro do nosso coração. Nós aprendemos a guardar e praticar a palavra de Deus. E quando nós começamos a compreender, a praticar esta palavra e entender o poder que esta palavra tem no nosso coração, nós vamos começar certamente a desenvolver diante de Deus. Olha aqui, eu sei que tem pessoas, irmãos, que vivem momentos muito difíceis e estão passando por momentos muito difíceis. Eu estava até pregando, falando da palavra do Senhor na cidade de Bangu, e eu falava justamente isso, que nós estamos vivendo tempos em que as pessoas têm criado um evangelho e têm se sustentado sobre este evangelho. Por quê? Porque as pessoas elas têm se afastado de Deus muito rápido, de uma forma muito rápida. Tudo é motivo para se afastar de Deus. Tudo é motivo para fugir da presença de Deus. Eu estava conversando com um jovem essa semana e ele disse, pastor, eu estou muito fraco na minha igreja. Eu nem estou indo para a minha igreja. Eu falei, por que você não está indo para a sua igreja? Ele falou, porque eu ouvi uma palavra do pastor e me entristeceu esta palavra. Eu falei, qual foi a palavra que o pastor falou? O pastor chamou a atenção dos obreiros, pelos obreiros estarem relaxados. Eu falei, e aí? Ele me entristeceu e eu saí da igreja, não estou mais na igreja. Eu falei, é verdade? Está fora da igreja? Estou fora da igreja, pastor. Eu falei, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode falar, pastor. Foi quem que falou isso? Foi o pastor. Você se sentiu entristecido? Sim. Mas o que Jesus tem a ver com isso? Por que é ele que é sempre abandonado pelas pessoas terem a convicção de que aquilo que falaram ou que fizeram o entristeceu? Deixa eu dizer uma coisa para você. Todos que guardam esta palavra e praticam ela, irmão, não se afasta de Deus. Não se afasta de Deus. Nós evangelizávamos de madrugada e ouvíamos muito esta palavra. Eu estou fora da igreja porque o irmão fez isso. Eu estou fora da igreja porque a irmã falou isso. Falei, rapaz, para de mentira. Você saiu porque tu quis. Você já queria estar fora. Não, eu queria estar fora. Porque quem quer estar dentro pode falar, pode fazer, pode gritar, pode realizar. Eu não saio da presença de Deus, aleluia, porque Ele me chamou para esta obra. Então, quando nós temos essa convicção, irmão, e é isso que Jesus falou, se tu ouvir e praticar, tu vai fazer a sua casa sobre a rocha. Vai vir a chuva, as águas vão bater contra a sua casa, o rio vai correr. Uma pastora falou aqui, passou, chegamos aqui, o conjunto tinha tantos anos e hoje tem tanto. Chegamos aqui novos, chegamos aqui no ano tal e o tempo vai passar, todos que passaram, todos que vieram vão chegar e vão ver pessoas aqui desde o começo desta obra, porque santificaram a sua vida e firmaram no Senhor. Então, quando nós começamos a entender isso aqui é um segredo muito grande, de que a gente, irmão, se afasta porque nós não queremos mais o Senhor. Essa é a verdade. Porque se a gente for comparar no dia de hoje, ninguém tomou chicotada nas costas, ninguém foi preso, aleluia, ninguém foi maltratado, ninguém foi amarrado, ninguém foi chicoteado, não deram na sua cara, não bateram nas suas costas, mas porque falaram mal, você quer abandonar Jesus? Sabe por que as pessoas estão fracas? É falta de alimento, é falta de palavra, é falta de vivência da palavra. E quando nós temos essa convicção, irmão, de que deixemos a palavra de Deus introduzir no nosso coração esta mudança, nós sabemos que uma vez salvo, nós precisamos permanecer na presença do Senhor.
Precisamos aprender. Se você for reparar bem, no capítulo de número... deixa eu lembrar aqui. Capítulo de Mateus. E Mateus vai falar sobre isso. Sobre a caminhada de Jesus sobre o mar. E o texto vai dizer para nós que quando Jesus está despedindo a multidão depois da multiplicação dos pães, ele manda os discípulos entrarem na água e dizer assim, ó, vai para o outro lado, para a margem, vai para lá. E eu vou despedir a multidão. Mas ele terminou de despedir a multidão, ele sobe para orar, ele vai para orar. E quando ele começa a orar, e ele observa que o barco estava sendo açoitado pelo vento. E o texto vai dizer que ele agora começa a ir em direção ao barco andando sobre o mar. E a Bíblia vai dizer para nós que o barco estava sendo tão violentamente atormentado pelo vento, que quando Jesus chega no meio da tempestade, os discípulos começam a entender que ele era outra pessoa, começam a gritar de medo e dizer assim, é um fantasma que está vindo aí, é um fantasma. Imagine os homens dentro do barco, no meio da tempestade, gritando que é um fantasma que vem aí, e socorro, e ninguém poderia o socorrer. Mas Jesus grita de novo e fala assim, olha, não temas, sou eu. E quando ele fala, não temas, sou eu, presta atenção nisso aqui, irmãos. A Bíblia vai dizer que o barco estava sendo atormentado pelo vento. E os discípulos estavam desesperados. Mas a Bíblia vai dizer também que quando Jesus fala, sou eu, parece que o vento some do cenário. Pedro começa a falar assim, se é tu, deixa eu ir ter contigo. E o texto vai dizer que Jesus falou assim, então vem. E nesta conversa, o vento some do cenário. E Pedro anda sobre o mar e vai em direção a Jesus. Só que a Bíblia vai dizer para nós que ele, observando o vento, ele fez o quê, irmãos? Observando o vento, ele afundou. Presta atenção nisso aqui. E quando ele afunda, ele grita, socorre-me, Senhor. E Jesus o repreende e fala, homem de pequena fé. Sabe por que Jesus fala isso? Porque se você for reparar, Pedro estava andando sobre o mar no meio do vento. O vento só cessa depois que ele chega ao outro lado da marcha. Então não era o vento, aleluia, que estava atrapalhando Pedro. Quando a gente vê no versículo de número 34, que vai dizer sobre isso, que Pedro observa o vento, está falando que ele agora presta atenção no que está acontecendo. E isso acontece com muita gente, tira os olhos de Jesus e começa a olhar as dificuldades da vida. E como começa a olhar as dificuldades da vida, essa pessoa começa então a naufragar na fé e começa só a falar, meu Deus, eu estou numa prova, eu estou no vento, eu estou na dificuldade, eu estou em isso, mas não esquece de olhar para aquele que está no meio da tempestade e te chamando, vem caminhar que eu quero você caminhando. Alguém pode dizer assim, pastor, eu não posso ir porque eu estou no vento agora. Eu falo, não estou perguntando se você está no vento, comece a caminhar, vem no meio do vento, vem andando, olha para mim que você não vai ver tempestade, não vai ver vento e você vai começar a caminhar e o nome do Senhor será glorificado. Quando nós temos essa convicção da palavra de Deus, e quando ela entra no nosso coração, como diz Hebreus, capítulo de número 4, versículo 12, que vai dizer que a palavra do Senhor é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela faz divisão entre juntas e medula, alma e espírito, e é apta para discernir todo pensamento e intenção do coração. Quando a palavra de Deus ela entra em nós, ela começa a fazer alguns trabalhos, e o texto vai dizer que ela é viva. Ela tem uns trabalhos para fazer em nós. E um dos trabalhos dela é fazer o quê? É fazer a divisão, fazer a separação entre a emoção e a fé. Fazer a separação entre o que é espiritual e o que é natural. Ela tem esse poder para tal coisa fazer. E quando nós temos a atenção daquilo que Jesus verdadeiramente fala conosco através da sua palavra, nós temos essa intenção, ou seja, nós temos essa visão de verdadeiramente compreender o que a palavra de Deus pode provocar em nós. E nós precisamos estar muito atentos para que verdadeiramente a palavra do Senhor não saia do nosso coração. Por quê, pastor? Porque às vezes nós ouvimos a palavra do Senhor e demos bobeira e deixar o adversário tirar a palavra do nosso coração. Mas nessa noite aqui, irmãos, a palavra vai ficar no nosso coração e o adversário não roubará esta palavra. Quem crê nisso nessa noite? Aleluia. Se sujeitar à palavra é importantíssimo para um cristão, para que ele possa caminhar bem, para que ele possa ter uma visão de Deus bem, para que ele possa compreender bem o seu caminho.
O salmista ele vai dizer que a palavra do Senhor verdadeiramente é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus, irmãos, ela tem esse poder de deixar as coisas patentes diante daquele que crê. Aquele que crê na palavra de Deus, ele não é enganado, ele não é justamente enganado pelo adversário, mas ele sabe do que a palavra de Deus diz e ela vai sustentar esta pessoa até essa pessoa conquistar aquilo que o Senhor tem determinado a respeito da sua vida. Mas pense bem, irmãos, a palavra de Deus é importantíssima no caminho. Lembra do que Deus falou para Josué? Todo mundo pega a palavra de Josué e fala assim, olha, a Bíblia diz que aonde tu colocar as plantas dos seus pés, o lugar será teu. Mas não esquece do que Deus falou para Josué. Essa promessa é condicional. Deus falou, medita nesta palavra, medita na lei, de dia e para que o seu caminho vá bem. Olha que interessante aqui, irmãos. Deus, ele dá uma promessa, ele faz uma promessa a Josué, mas ele fala assim, olha, mas medita na lei, hein, para que o teu caminho vá bem. Eu falei, mas só vai se cumprir se você meditar de dia e de noite nela, saber resolver, saber andar nela. E é importante para nós a palavra do Senhor, que vai nos orientar. A palavra de Deus é Deus falando. A palavra de Deus é Deus nos orientando. A palavra de Deus é Deus nos conduzindo. A palavra de Deus é Deus abrindo o nosso entendimento. A palavra de Deus é Deus fortalecendo o nosso coração. A palavra de Deus é Deus nos enchendo da sua presença. A palavra de Deus nos purifica, nos lava, nos santifica. A palavra de Deus é importante para a vida cristã. A palavra de Deus é importante para uma vida sadia de santificação. A palavra de Deus ela vai nos sustentar no meio das adversidades. A palavra de Deus ela vai nos fortalecer no meio das tribulações. Vai ter tempo que só vai sobrar a palavra que Deus falou com você. Vai ter momento que vai sobrar somente aquilo que Deus falou com você. E é justamente isso que Deus falou com você, é que vai sustentar você ao longo do tempo. A palavra de Deus não tem prazo de validade. Deus falou, Deus vai cumprir. É ela que vai sustentar a sua igreja. É ela que vai sustentar o seu povo. É ela que vai sustentar a igreja lavada e remida do Senhor. Se sujeitar a esta palavra é importantíssimo. E é importante para nós entendermos que também precisamos aprender através da palavra nos sujeitar a Deus. Quando falamos de mudança de entendimento, nós falamos agora em lutar contra a nossa natureza. E eu quero deixar essa reflexão para o nosso coração, para que você possa realmente compreender que não é fácil você mudar de entendimento quando a palavra de Deus não concorda com você. Quando não quer fazer o que você deseja. Quando a palavra de Deus vem contra o nosso desejo, nossos projetos, é muito difícil. Só que Deus, aleluia, Ele quer sempre o melhor para cada um de nós. E quando nós compreendermos, irmãos, a importância de sujeitar a Deus, os pensamentos de Deus é melhor do que o nosso. E quando nós começamos o processo de mudança, uma coisa que a gente precisa aprender é o que Deus pensa é melhor do que eu penso. E é por isso que Tiago ele vai dizer isso. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá. Vou repetir. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele está falando sobre uma decisão que precisamos tomar. É uma decisão que precisamos tomar para que o Senhor seja de fato e de verdade o nosso Senhor. Você lembra quando Jesus acabou de ser batizado? Ele acabou de ser batizado, a Bíblia fala que o Espírito levou ele para o deserto para ser tentado. E o texto vai dizer que ele jejuou 40 dias e 40 noites. Depois que ele acabou de jejuar, quem apareceu? Quem apareceu, irmãos? Satanás. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero hoje aqui, irmãos, falar sobre o valor da palavra de Deus na vida do crente. O nosso adversário não tem medo de poder. O nosso adversário não tem medo de unção. Ele não tem medo de fogo. O que ele teme é um crente que obedece à palavra. Porque ele foi encarar um Deus encarnado em homem depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Você jejua quanto tempo? Quanto tempo nós jejuamos? Um dia, já achamos que estamos fortes, né? 2 dias, achamos que somos super poderosos. Oh, meu Deus do céu. Eu subi o monte hoje, jejuei, estou super poderoso, né? Mas 40 dias, 40 noites, ele foi lá e se apresentou.
Só que ele foi se apresentar e Jesus nos ensinou como resisti-lo. Quando ele chega e fala assim, ó, tu és o Filho de Deus, ele já começou a mexer no orgulho de Jesus. Se fosse talvez o pastor Ângelo, ele fala, tu é pastor mesmo? Quero que você me prove que tu é pastor. O orgulho talvez bateria. E eu desejaria mostrar para ele que eu sou pastor. E quando ele fala para Jesus, tu és o Filho de Deus, então transforma aí essa pedra em pão. Jesus olha para ele e fala assim, olha, está escrito. Aleluia. Oh, aleluias. Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ele não sossega com essa resposta e vai de novo a ele e fala assim, já que tu é bom de Bíblia, então vem cá, vou te levar no alto pináculo. Está escrito. Tu não é bom de Bíblia, Jesus? Está escrito. Aos seus anjos dará ordem que te guardem todos os seus caminhos para que não tropece em nenhuma pedra. Só que Jesus é a própria palavra viva. O diabo tentou trazer uma heresia e tentar convencer Jesus de que ele podia pular. Pode pular. Deus é contigo. Ele vai te salvar. Se tu pular, os anjos vêm e te guardam. Já viu aqueles crentes atrevidos que falam, eu vou fazer porque Deus é comigo? Toma cuidado. Se a gente fizer fora da palavra, vai dar ruim para nós. E Jesus nos ensina aqui muito bem que a palavra de Deus não tem contradição. Aleluia! Ele fala assim, está escrito. Não tentarás o Senhor, teu Deus. O diabo, rapaz. Levou ele para um lugar e disse assim, tá vendo aí? Levou para um monte muito alto. E falou assim, olha, se tu me adorar, eu te darei todos os reinos desse mundo. Jesus olhou e falou assim, olha, basta. Está escrito também. Só o Senhor teu Deus adorará. E só Ele servirá. Irmão, Jesus mostrou para nós que às vezes vão ter algumas tentações que vão nos seduzir, tá bom? Que vão encher os nossos olhos. E vai chegar a hora de nós decidirmos se queremos permanecer debaixo da autoridade de Deus ou não. Vai chegar uma hora que nós precisamos decidir se nós vamos esperar Deus operar ou não. Vai ter uma hora que nós vamos precisar decidir se queremos que Deus resolva ou não. Vai chegar uma hora que vamos precisar decidir se queremos que Deus seja o nosso Deus ou não. O que Jesus mostrou para nós aqui é, se nós nos sujeitarmos a Deus através da palavra, o diabo não vai ter força contra a vida de ninguém. Aleluia! E se nós estivermos sob a autoridade de Deus, irmãos, não tem vez para o inferno e nem para Satanás. A igreja foi chamada para ser a representante do céu, a representante do céu na terra. E quando nós assumimos esse posicionamento, através da consciência que Paulo fala aqui, que nós temos que realmente transformar o nosso entendimento, isso é uma palavra direta, imperativa, e está dizendo assim, olha, vocês têm que se transformar pelo que vocês já conhecem. Vocês têm que começar a deixar a palavra trabalhar em vocês. Vocês precisam deixar a palavra convencer vocês do que ele verdadeiramente precisa fazer. Porque não vai adiantar eu ouvir a palavra e conhecer a palavra e não viver a palavra. Eu vou continuar tendo os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, não cresço, não evoluo e não amadureço na presença de Deus. Mas o pouco que eu já conheço, eu preciso permitir que a palavra de Deus produza fruto em mim. Aleluias. E às vezes não vai ser muito, irmãos. Eu me lembro quando eu estava iniciando o caminho, novo convertido, eu não sabia nada. Como ainda não sei. Passei perto da casa de um presbítero, já estou terminando. E estava ele e um diácono sentado em duas cadeiras, com uma garrafa de vinho do lado. E eu saí desse mundo. E quando eu passei, falei, Pai Senhor, presbítero. Ele, meu filho, Pai Senhor, você quer um copo? Falei, de quê? De vinho, meu filho. Falei, pode? Ele, pode. Paulo recomendou a Timóteo que tome um cálice de vinho, mas o copo dele era grande, hein?
Eu não sabia de nada, mas o Espírito que havia habitado em mim, a partir do dia que eu aceitei a Cristo, falou assim, ó, sai daí. Falei, não, eu não quero não, vou perguntar ao pastor. E quando nós temos essa consciência de que hoje precisamos ser diferentes, pensar diferentes, agir diferentes, a gente não precisa perguntar se a gente pode beber cerveja sem álcool. Não precisa perguntar. Se a nossa vida está na mão de Deus, nós precisamos permitir que Deus nos molde. É por isso que Paulo vai recomendar, olha, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Viver uma nova vida não é fácil, irmãos. Viver uma vida reta diante de Deus não é fácil, irmãos. Não deixe ninguém te enganar e dizer assim, é fácil fazer isso, é fácil largar isso. Mas nós precisamos aprender que o pouco que já conhecemos, temos que permitir que o Espírito trabalhe em nós. Temos que permitir que o Espírito opere em nós, trabalhe dentro do nosso coração. E isso vai ser importante para que a gente tenha crescimento diante de Deus. E quando a gente fala sobre essa sujeição a Deus, estamos falando a respeito do Espírito Santo, irmãos. É Ele que foi enviado para conduzir a igreja, para encher a igreja, para dar tom para a igreja, para liderar a igreja. E nós, como igreja, precisamos voltar a deixar o Espírito Santo no seu devido lugar. Nós precisamos voltar a orar intensamente, precisamos voltar a ler Bíblia intensamente, precisamos a se santificar intensamente, buscando a vontade do Espírito Santo, para que Ele possa verdadeiramente fazer conosco o que Ele deseja fazer. Nós precisamos nascer do Espírito, precisamos verdadeiramente estar no Espírito, precisamos deixar com que o Espírito venha trabalhar na nossa vida, para que a gente venha colher os frutos de uma nova conversão, de um novo entendimento, de uma forma de pensar diferente. A palavra de Deus, ela vai agir, mas o Espírito Santo é que vai nos convencer. Jesus disse o seguinte, olha, eu vou ter que subir, porque se eu não subir, o outro Consolador não vem, mas esse Consolador, quando vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A função de convencer é do Espírito Santo, a função de conduzir é do Espírito Santo. A palavra de Deus vai trazer vida para mim, ela vai trazer vida para você, mas o crente que nasce de novo, ele faz como Jesus falou, o vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nascido do Espírito não é título de santidade, é reverência por aquele que agora tem a responsabilidade de conduzir a igreja. É Ele que precisa ser o líder. Oh, aleluia. É Ele que precisa liderar a igreja. É Ele que precisa estar na frente da igreja. Aleluia. Você lembra como era antigamente? Não precisava forçar nada. Aleluia. A oração era Espírito Santo. Tome conta do negócio. A oração era Espírito Santo. Eu não sei fazer, mas me ensina a fazer. Aleluia. Chegávamos cedo, correndo, porque o nosso prazer era estar na igreja orando. O nosso prazer era estar em oração. Aleluia. Nós não viemos correndo para ter oportunidade na igreja. A gente falava assim, vamos correr, porque a oração já vai começar. Aleluia. E na oração que nós pedimos, éramos orientados, olha, clama pelo Espírito Santo para te encher, para você ser cheio do Espírito Santo, para que você seja dominado pelo Espírito Santo, para que você viva uma vida através do Espírito Santo. Parece que hoje perdemos o desejo de ser cheio do Espírito Santo, até falamos por palavra, mas não queremos mais nos dedicar a buscar a presença do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que quando ouvirmos a voz do Espírito, não temos que endurecer o nosso coração. O Espírito quer fazer coisas extraordinárias em nós e através da nossa vida também, mas cabe a nós obedecermos a voz do Espírito.
Aleluia. Obedecer à voz do Espírito é você ter consciência de que você vai enfrentar dificuldades. Mas você decide obedecer porque tu sabe que é melhor. Aleluias. Lembro de um dia que o pastor... Nós estávamos orando, irmãos, e esse período era muito extraordinário. E o Espírito falou assim em nossa vida, olha, se prepare, porque vocês vão fazer uma campanha de madrugada nas comunidades. E a pergunta é, qual comunidade? Em muitas. Reunimos os irmãos, praticamente era assim, o Espírito falava, e a gente fazia. Reunimos os irmãos, falei, irmão, vamos orar, porque o Espírito quer nos mandar em algumas comunidades, mas o propósito vai ser de madrugada. E como é que a gente vai fazer? Vamos orar, a gente não sabe como fazer. E oramos e falamos, temos que falar com o pastor agora. Vamos lá começar com o pastor? Vamos lá. E o pastor nos recebeu, o pastor, o que vocês querem? Novos convertidos. Pastor, Deus falou conosco que nós precisamos ir evangelizar em algumas comunidades, que tem pessoas que estão esperando esta palavra. E nós vamos pedir autorização do Senhor para a gente ir. E ele olhou para nós e falou assim, olha, vocês estão loucos. Enquanto vocês não tomarem um tiro na cara, vocês não vão sossegar. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que pareceu nessas palavras é que isso veio do coração do pastor. Mas quando o Espírito te dá uma direção, ele vai provar você para ver se você crê no que ele falou. E às vezes essa provação vai soar para você ao contrário, que o pastor se levantou contra você, contra o seu ministério, que o seu líder falou algo ao contrário que você pensava. Não, não, não. É para poder testar o seu coração, para saber se você realmente crê no que o Espírito Santo falou. Só que nós estávamos em espírito, irmãos, e falamos, pastor, a gente veio só pedir autorização, a gente pode ir. Ele falou, pode ir, aleluia. E fomos orar na casa de um irmão, e aqui a gente vai fechar. E quando a gente está de joelho dobrado, o Espírito falou ao mesmo tempo em todo mundo, Senhor, aonde a gente começa? Porque antigamente era assim, é detalhes. Para onde a gente vai primeiro? Tem muitas favelas. Para onde a gente começa a ir primeiro? O Espírito Santo falou ao mesmo tempo a todos os irmãos que estavam de joelho. Quando ele falou, todo mundo levantou a cabeça, um olhou para o outro, falou, você ouviu? Você ouviu? Você ouviu? Você ouviu? Nós ouvimos. Já deu a direção. E para onde é? Todo mundo falou, para o Jacaré. Eita glória! Quando o Espírito está na liderança, irmãos, não há confusão. Todo mundo tem o mesmo pensamento, sentimento. Todo mundo tem a mesma visão. Quando é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. E o Senhor quer levantar a sua igreja nesses últimos dias, mas uma igreja transformada, uma igreja cheia do Espírito Santo, não uma igreja que fique objetivando coisas terrenas, mas uma igreja que está preparada para soar a trombeta, dizendo, Espírito Santo, me coloca à sua disposição, eu quero mudar de entendimento, eu quero evoluir, eu quero amadurecer na fé, Espírito Santo, me coloco diante de ti, encha-me e faça de mim o que o Senhor deseja para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome. Não é fácil você ser conduzido pelo Espírito, irmãos. Isso não é título para engrandecimento. Se sujeitar ao Espírito, você vai passar muitas coisas. Vai vivenciar muitas coisas. E Ele vai provar você. Ele vai provar você. E vai chegar a hora em que nós vamos nos deparar com a verdade. Alguém bater na sua porta 2 horas, 3 horas da manhã e falar assim, ó, pastor, o senhor tem unção? Irmão, você tem unção? Por quê? Tem um demônio lá em casa. É mesmo? Tem. E eu preciso de alguém que tenha poder. E é hora de um crente consagrado a Deus glorificar o nome do Senhor por isso. Você está entendendo isso? A obra é muito grande. Mas enquanto a gente tiver um pensamento pequeno, nós não vamos evoluir.
Mas a intenção do Espírito nesta noite é: deixa o teu sentimento de lado e ouça o que o Espírito está falando com você. Pare de choramingar nos cantos, dizendo que não vai dar, dizendo que não consegue. Porventura é a tua força que vai fazer alguma coisa? Porventura é a sua inteligência que vai fazer alguma coisa? Porventura é a sua juventude que vai fazer alguma coisa? Porventura a sua idade atrapalha o Espírito de trabalhar? Se eu quiser, diz o Espírito Santo, eu te levo aonde eu quiser. Eu curo você nesta noite e faço você ir aonde eu desejo que você vá. Por isso, porquanto, fique somente na dispensação do Espírito Santo. Fique na dispensação. Fique na dispensação. O Espírito quer trabalhar no nosso meio nesses últimos dias. Nós precisamos deixar os nossos projetos de lado e falar: Espírito Santo, pode trabalhar. Pode vir. Ele quer entrar de novo, ele está com saudade daquelas madrugadas. Oh, aleluia. 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 Oh, aleluia. Aleluia. Oh, Espírito de Deus. Oh, Alaue, Alas. E a mão e malaraçai. Aue. Oh, Espírito da graça. Oh, aleluia. Ebaramo, ebai. Inimanaraçai. Oh, aleluias. Ibamauene calabanarai. Alai, Amanuel. Oh, Espírito. Aleluia. Seja renovado nesta noite, igreja. Receba o toque do Espírito, igreja. Receba esta unção que desce sobre nós nesta noite. Não perca essa oportunidade de ser cheio, igreja. Oh, receba. Aue manai anai alabano de vasui. Inemano de Calabanarabia. E Amauenekai alabaraçai. Receba a fortaleza de Deus nessa noite. Que a palavra de Deus seja o seu sustento. E que a tua vida esteja sujeita a Deus. E que você se permita ser conduzido pelo Espírito. Para que a tua vida vá bem, para que a minha vida vá bem. E que o Senhor Deus fortaleça o teu coração nesta noite.
Oh. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus. Que o Espírito continue consolando nossos corações. Aleluia. Eu tenho um tempo, irmão, eu preciso entregar. Bom, que Deus abençoe a sua vida. Aleluia.